Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde o céu, nossa alma atribulada. Amados em Cristo, hoje celebramos os 503 anos da Reforma Luterana. O dia 31 de outubro de 1517, amados, deve ter sido um dia árduo para Lutero. Ao meio-dia, fixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, com o objetivo de chamar a igreja a qual servia como padre e professor a debater e refletir sobre os caminhos tortuosos que a igreja estava seguindo. À noite, já pregou na igreja de Castelo sobre as indulgências. Nem imaginava em que tudo isso iria dar, mas deve ter concluído o seu dia de trabalho com a sensação de dever cumprido. Depois, então, de 10 anos, no dia 1º de novembro de 1527, Lutero reuniu seus amigos e lhes disse: hoje é um dia de gratidão a Deus por ter nos guiado e dado forças para escrever e afixar as teses, abençoando-as tão ricamente. A partir desta data, então começou-se a celebrar a Reforma. Notável hoje nos pilares da Reforma: somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente glória a Deus. Assim destacamos as palavras do Salmo 46, que serviu de base para Lutero compor o hino Castelo forte é o nosso Deus. Diz o Salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, conforme Lutero e também nós concordamos, o Salmo 46 era cantado pelo povo de Israel em gratidão aos feitos maravilhosos de Deus, por haver protegido e preservado a cidade de Jerusalém, na qual Deus tinha a sua morada. Deus havia protegido o povo de Israel contra o furor e o bramido de todos os reis e gentios, concedendo a eles a paz contra todas as guerras e armas. A palavra de Deus designa Jerusalém de pequenino poço ou pequena aguinha, em referência ao poço de Jacó, que não há de secar. Enquanto isso iria acontecer
como os grandes lagos de água e mares dos gentios. Eles iriam secar, isto é, os grandes reinos, principados e potestades iriam dessecar e desaparecer. E continua Lutero: nós, porém, cantamos o salmo para o louvor de Deus por estar conosco e por preservar e perseverar na sua palavra. E a cristandade maravilhosamente enfrenta então as portas do inferno. Enfrenta o furor dos demônios, dos entusiastas, do imundo espiritual, da carne pecadora, dos pecados, da morte. Nosso pequenino poço há de permanecer também fonte viva enquanto seus pântanos manhados e poças apodrecerão e federão e hão de secar, como diz Lutero, destacando claramente o que realmente é o adversário da fé cristã. São os seres espirituais do mal nas regiões celestiais, como diz Paulo aos Efésios no capítulo 6. O Deus ao qual dirigimos nosso louvor, amados, é o mesmo que em milhares de situações angustiantes do passado foi referência para o povo de Deus, com demonstração do seu poder e seu amor. Pois na história dos cristãos que nos antecederam, reconhecemos um Deus atuante que não tem deixado seu povo sozinho. Mesmo que nosso mundo desapareça, não estamos sós, pois estamos baseados em fundamento sólido, o Deus que fez uma aliança, um pacto com o seu povo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por nós. Mesmo que o mundo desapareça, nosso Deus permanece. Sua vitória é grandiosa. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, no sentido de fortaleza, castelo que nos protege. De Jerusalém sai o rio que faz frutificar toda a terra. Também aqui com referência ao próprio Senhor Jesus. Da cidade que sempre teve que temer a falta de água quando acossada pelos inimigos, sai dela agora água abençoada. Ela não só experimentou bênção e proteção de Deus, como também deixou fluir tal bênção e proteção para o mundo. E isso então através dos próprios discípulos do Senhor Jesus, aos quais podemos nos incluir hoje. A fortaleza de Deus, porém, está ali. E nesse sentido, a fortaleza nossa é a presença de Deus em nossa vida. Quem olha para Deus pode ver além dos montes e destroços e de escombros, dos aspectos terríveis e aterrorizantes presentes em nosso mundo de hoje. O próprio Deus entra em cena e fala às nações. Sua palavra é ordem na qual está contida a concretização de sua palavra e a garantia da mesma. A ordem de Deus é esta: abandonai a guerra e reconhecei que eu sou Deus. Este é o objetivo do reino de Deus, que o mundo reconheça a Deus e se submeta a Ele. E assim também aqui,
ecoam as palavras de Lutero: deixai Deus ser Deus, aceitai-o como Ele é, na cruz do crucificado e ressurreto. Sejam discípulos e discípulas de Jesus. Grande é a alegria de quem tem comunhão com esse Deus de glória e de poder, pois encontra abrigo sob as suas águas. Pois o Espírito Santo, através da fé, nos leva à certeza de participar do reino dos céus e de estar indo ao encontro do cumprimento das promessas de Deus. Essa certeza transforma o salmo em hino de fé que enfrenta todas as dificuldades, pois crê naquele que venceu o mundo, o pecado, o diabo e a morte. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Por isso, o justo viverá por fé. E toda honra e glória ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos cantar. Firmados na fé em Jesus Cristo, salvos por graça, continuemos a glorificar a Deus, sempre narrando então os seus feitos segundo as Escrituras Sagradas. Amém.